saudar a todas e a todos por terem criado as condições para que esta reunião, encontro de trabalho, possa ter lugar com a devida cordialidade. A Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República é a comissão que tem, dentre outras atribuições e competências, esta particular e peculiar, que tem que ver com todas as matérias de políticas fiscais, que tem a especificidade de relacionar-se com a autoridade tributária, com as alfândegas. E ao longo dos tempos, a aproximação que temos estado a fazer, a relação que temos estado a fazer, tem contribuído para uma melhoria das atribuições e competências também das alfândegas, da autoridade tributária. Porque, como sabem, o orçamento do Estado, a despesa pública para funcionar depende fundamentalmente dos impostos, e esses impostos são coletados pela autoridade tributária. Daí que, quer do ponto de vista legislativo, de outros aspectos, a nossa relação é bastante importante para fazermos a avaliação, o diagnóstico, mas também para fiscalizarmos a ação do governo. A Assembleia da República tem a competência de fiscalizar a ação do Executivo, e neste particular, esta é uma das nobres atividades que vamos fazer de forma rotineira. Já cá estivemos no passado, então interessa-nos perceber como é que tem estado a província a desenvolver as suas atividades, como é que tem estado a crescer, quais são os desafios, as preocupações pontuais, para podermos naturalmente, de forma interinstitucional, cada um fazendo a sua parte, contribuirmos para a consolidação, o crescimento desta instituição, que tem um papel nobre. São os garantes da coleta dos impostos. Se o Estado hoje depende fundamentalmente do que tem estado a arrecadar, tanto de receitas, está claro que a vossa missão é uma missão mais do que patriótica, é uma missão bastante importante, é o garante do funcionamento do Estado moçambicano. Então, com esta questão relacionada com as dívidas não declaradas, ou ocultas, como se quiser chamar, praticamente as dotações que emanavam dos parceiros de cooperação internacional, que eram canalizados diretamente para o orçamento do Estado, deixaram de existir, e o Estado passou a sobreviver daquilo que coleta de impostos, sejam eles internos ou externos. E também, se fizermos uma análise comparativa, vamos perceber que ao longo dos anos o orçamento do Estado, a despesa pública tem vindo a crescer, mas em contrapartida temos um déficit orçamental, que é o volume de recursos que o Estado demanda, que ainda é significativo. Em 2022, tínhamos um orçamento de 456 mil milhões de meticais. Depende, como disse, da coleta dos impostos. O déficit estava na casa de 156 mil milhões de meticais, perto de 13%.
do PIB. Em 2023, a despesa continua e o sinal é que vai continuar a crescer, certo? Temos, além dessa questão do dividendo demográfico, as necessidades também continuam cada vez mais acentuadas, o esforço tem que ser empreendido, com a ameaça que o país tem estado a ser com esta questão do terrorismo em Cabo Delgado, etc. Um orçamento de 476 mil milhões para 2023, o déficit na casa de 115 mil milhões de reais, perto de 9% do PIB. Portanto, são indicadores claros que revelam a importância que a autoridade tributária tem neste processo de edificação do nosso país. Então, aqui nós queremos compreender exatamente como é que este processo tem estado a acontecer. Nampula é uma das províncias que tem um peso significativo na coleta de impostos. Certo que depois tem essa questão das unidades dos grandes contribuintes, depois faz diretamente os pagamentos em Maputo, mas de uma ou de outra forma, peso que Nampula tem, um porto em Nacala, com alguns projetos estruturantes na indústria extrativa, é bastante significativo. Nós vamos, no percurso deste nosso trabalho, perceber isso. Então, este é o modo da nossa presença. Não vou me alongar para permitir, do ponto de vista metodológico, passem, depois da apresentação que eu vou fazer dos colegas que fazem a comissão, é uma parte dos colegas e outros deputados estão a fazer um trabalho análogo na zona centro, nós estamos na zona norte, então vai seguir a apresentação do informe e depois é uma interação. Esperamos que essa nossa interação também ajude para a melhoria das condições de trabalho e aquilo que são os desafios da autoridade tributária nesta parcela do país. O meu nome é António Nikice, eu presido a Comissão de Plano e Orçamento e pedir os colegas para se apresentarem, seguramente, como já sugeri na metodologia, vamos passar para a apresentação do informe. Obrigado. Apresentação do nosso informe e é referente ao período de janeiro a junho de 2023, portanto, do primeiro semestre. No nosso informe, nós temos 9 pontos a apresentar, em que o primeiro ponto é relacionado com a estrutura orgânica da autoridade tributária. No ponto 2, teremos os recursos humanos. No ponto 3, teremos a cobrança de receita de janeiro a junho de 2023. No ponto 4, temos os principais desafios na arrecadação da receita. No ponto 5, ações realizadas para o alargamento da base tributária. No ponto 6, temos o orçamento aprovado e disponível. No ponto 7, a execução da despesa. No ponto 8, conclusão. E o ponto 9, temos a definição às perspectivas. Começando pelo ponto em relação à estrutura da delegação. Ela está estruturada do seguinte modo: temos a direção da área operativa dos impostos internos, em que temos a unidade de grandes contribuintes de Nampula, temos o juízo privativo de execuções fiscais de Nampula, temos a DAF de Nampula, que é uma DAF de nível B, e que abrange 10 distritos, nomeadamente Lalaua, Malema, Meconta, Murrupula, Mugubolas, Moecate, Mecubur, Nampula, Rapal e Ribaua. Temos a DAF de Nacala, que é uma DAF de nível B, que abrange 8 distritos, nomeadamente Nacala Porto, Nacala Velha, Memba, Munapo, Ilha de Moçambique, Namapa, Nacaroa e Mossoril. Temos a DAF de Angoche, que é uma DAF de nível C, que integra 5 distritos, Angoche, Mujingual, Momba, Liu e Larga. Temos a repartição provincial de fiscalização e auditoria. Temos
A direção da área operativa dos impostos externos. Aqui temos os serviços provinciais das alfândegas, que comporta a alfândega de Nampula e agrega o TIAR, o TIFER, o TIEP, o VC, Unidade de Controle do NOMA, todos em Nampula. Temos a alfândega de Nacala, que é constituída por terminal de carvão, IMAR, TEN, TTN, TIAR e terminal de combustível. E temos a repartição provincial de fiscalização aduaneira. Integram ainda a delegação provincial de Nampula as seguintes unidades orgânicas. Temos a divisão de planeamento, monitoria e avaliação. Temos a repartição provincial do controle interno. Temos a repartição de serviços comuns para a área de logística, infraestruturas e finanças. Temos a repartição de serviços comuns para a área dos recursos humanos e assuntos sociais. Em termos de recursos humanos, a delegação conta com 240 funcionários, sendo 183 de sexo masculino, que corresponde a 76,25, e 57 de sexo feminino, que corresponde a 23,75, distribuídos ao nível da delegação C de repartões, como também ao nível das diversas unidades. Temos ali a tabela 1, que ilustra por área operativa, a Direção Regional do Norte da Sede e a Delegação de Nampula. Durante o período de análise, houve o registro de 9 ações de formação e capacitação ao nível da delegação em diversas áreas, destaca a saber. Tivemos a formação no e-tributação e economia digital. Tivemos a formação sobre a monitoria de conhecimento dos procedimentos do e-tributação. Tivemos a formação sobre o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Tivemos a formação em matéria de crimes fiscais. Tivemos formação em Excel e procedimentos de elaboração do relatório da autoridade tributária. Tivemos capacitação sobre a selagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufaturado. Tivemos palestras sobre seguros. E tivemos também formação sobre assistência médica. Tivemos palestras sobre assistência médica medicamentosa a todos os funcionários. Indo para a cobrança da receita do primeiro semestre, tivemos uma meta de 10,2 mil milhões de meticais, tendo sido cobrado 10,3 mil milhões de meticais, o equivalente a uma realização de 100,89%. Isso para dizer que houve sobrecumprimento da meta programada para o primeiro semestre. Comparando com o igual período do ano passado, foi arrecadado 8,4 mil milhões de meticais, o que representa um crescimento na ordem de 21,54%. Razões de cumprimento da meta. Foram feitas em todas as unidades correções de mercadorias com valores abaixo do valor justo do mercado de importação, selagem de contrato de arrendamento, consequentemente houve um incremento do IRPS, e isso foi possível no âmbito da caravana do contribuinte. Controle rigoroso da emissão de certidões de quitação, o que funcionou no pagamento de dívidas anteriores, com recurso também à ação da caravana do contribuinte. Correções de regimes fiscais e do alargamento da base tributária, com recurso a ações da caravana do contribuinte. Tivemos um aumento significativo das retenções na fonte em sede do IRPC, que é resultante da contratação de serviços de empresas não residentes pelos megaprojetos Kenmar Moma Mining Maurício, Limitada e Kenmar Processing, e pelo grupo de Nacala Logistics. Estamos a falar aqui da CLN, a CDN e CLA. Aumento de produção de empresas
Moma Mining Limitada e Kenmar Moma Mining Maurício, que culminou com o pagamento de impostos sobre a produção mineira na ordem de 38,6 milhões de meticais. Foram feitas fiscalizações à faturação e ditaram um crescimento significativo da cobrança do IVA em relação ao igual período do ano passado. Nas receitas fiscais, que tem um peso de 96,1% da receita da delegação, a cobrança foi de 9,9 mil milhões de meticais, face à meta de 9,7 mil milhões de meticais, equivalente a 102,35%, o que representa um crescimento de 21,18%. Receitas próprias, um peso de 0,06 da receita da delegação, a meta foi de 359 mil milhões de meticais, foi cobrado 6,1 mil milhões de meticais, tendo registrado um crescimento na ordem de 62,49%. Os principais constrangimentos são os seguintes: a fraca canalização das receitas e falta de prestação de contas. Temos a devolução de cheques das instituições públicas por insuficiência de provisão. O desafio é de instar as instituições públicas a privilegiarem a comunicação com vista a melhorar os níveis de entrega das receitas próprias e remeter os cheques devolvidos ao Ministério Público para procedimentos ulteriores. No âmbito do alargamento da base tributária, temos as receitas consignadas, com um peso de 1% da receita cobrada pela delegação. O IRN teve a meta fixada em 6,0 milhões de meticais, tendo cobrado 267,9 mil meticais, correspondente a 4,45%, comparativamente ao igual período de 2022, cuja cobrança foi de 415,7 mil meticais. Há registro de decrescimento na ordem de 35,5%. Constituem constrangimento e desafio da cobrança do IRN os seguintes: a fraca entrega do IRN cobrado, a fraca devolução dos conhecimentos do IRN remanescente por parte dos governos distritais, a fraca prestação de contas por parte dos governos distritais sobre o destino que dão aos conhecimentos por si não devolvidos e publicação tardia do diploma ministerial, em que recebemos no dia 24 de janeiro de 2023, que fixa as taxas do IRN a cobrar para 2023, o que retardou a produção de conhecimentos e, consequentemente, a cobrança do IRN. Os desafios são basicamente de continuar a persuadir os governos distritais no sentido de privilegiarem a comunicação, com vista a melhorar os níveis de entrega do IRN. Registro de novos contribuintes. Da meta de 529 sujeitos passivos, houve inscrição de 654 novos contribuintes, destes correspondentes a 123%. No âmbito das cobranças móveis, houve cobrança de 970,9 milhões de meticais, o que corresponde a 55,64% da meta de 1.745.000 meticais. No âmbito das cooperativas registradas, na meta de 12, houve criação e registro de 16 novas cooperativas da meta, totalizando 52. Estas já começaram a pagar, tendo contribuído com 156,1 meticais. Regularização dos sujeitos passivos fora do sistema tributário. Houve inserção de 1.203 sujeitos passivos no sistema nacional, o que equivale a 117,36% da realização. Localização de contribuintes com endereços incertos e falsos. Houve publicação no edital do Jornal Notícias do dia 16 de dezembro
do ano passado, 2022, 413 executados com endereços incertos, com dívida de 71,7 milhões de meticais, tendo sido efetuado 454 penhoras e recuperado 12,9 milhões de meticais. No âmbito da educação fiscal e aduaneira, vamos a falar aqui de palestras e ação de sensibilização. Houve 23.277 ações de popularização de impostos nos mercados e estabelecimentos comerciais, com destaque para as cidades de Nampula, Angoche, Nacala, Porto e de Moçambique, vilas de Moma, Rapal, Munap, Malema, Mogobolas, Nacala Velha, Herat e Lara. Emissão de NUITs. Foi atribuído 12.065 NUITs, ou uma atribuição de 17.602, o que corresponde a 145,89. Temos o ponto do orçamento aprovado e disponível. Para 2023 foi alocada a delegação 22,1 milhões de meticais contra 19,5 milhões referente a 2022. Aqui houve um aumento, um incremento de cerca de 2 milhões. Este montante para garantir o funcionamento de 14 unidades orgânicas, incluindo a Direção Regional Norte. Esse orçamento é destinado à deslocação de equipes para 18 distritos, onde a delegação não está implantada fisicamente, para efeito não só de cobrança, mas também para ações de educação fiscal, monitoria, cadastro, fiscalização e auditoria dos contribuintes, ações de prevenção e combate ao fisco e ao contrabando. Como se pode ver, a despesa é enorme, daí que o orçamento ideal seria cerca de 101 milhões de meticais, contando com orçamento de investimento, que engloba a reparação de infraestruturas, a construção de armazéns para bens apreendidos na cidade de Nampula, entre outras. A execução orçamental foi de 7,8 milhões de meticais, correspondente a 26% de execução. Desafios de execução da despesa. A aparente fraca execução deve-se à disponibilização tardia do orçamento, a fraca disponibilização do orçamento requisitado e a inflexibilidade do novo sistema. Em jeito de conclusão, a dizer que durante o primeiro semestre a delegação atingiu a cifra de 100,89 de realização, face à meta estabelecida que foi de 10,3 milhões de meticais. Temos como perspectivas para reverter o cenário com o principal enfoque para as seguintes ações: garantir o cumprimento do PAOA 2023, cuja meta foi estipulada em 21,4 mil milhões de meticais, continuar com encontros personalizados e individualizados com os contribuintes, convite à sensibilização para a necessidade de melhorarem as suas declarações em IVA, o que passa necessariamente pela observância da obrigação de faturação em cada transação de bens e serviços, consolidar as ações de fiscalização e auditoria, incluindo a verificação de mercadoria em circulação e controle a evolução dos créditos sistemáticos das sucursais, cruzamento de informação entre o Centro de Desenvolvimento do SISTAF, no sentido de conhecer o cumprimento das obrigações fiscais por parte do prestador de serviços, as instituições governamentais estatais, transformar as associações em cooperativas e criar novas cooperativas, de modo a transformar o comércio informal em formal, com vista ao alargamento da base tributária, intensificar as ações de educação fiscal e popularização de impostos, com forma de alargamento da base tributária, e continuar a analisar minuciosamente os processos de conta do IRPS e IRPC, verificação do IVA com destaque para as empresas que sistematicamente apresentam declarações com créditos em IVA, no intuito de corrigir, sendo o caso, os referidos créditos, cruzamento de informações com as outras unidades de cobrança no sentido de recuperar o IVA sonegado. Obtenção de informação
e transações efetuadas no sistema da janela única eletrônica e assistada para aferir o grau de cumprimento das obrigações fiscais, intensificação de examinação física a nível da TIMAR, bem como TEM, Terminal Especial de Exportação, correção de mercadorias com valores abaixo do valor justo do mercado de importação, apesar de se registrar o crescimento da área operativa dos impostos externos ter superado a sua meta, no seu global a delegação não alcançou a meta fixada para o período. A operacionalização dos postos de cobrança de Namialo e na Cala Velha. Encontro com os setores para melhor clarificação dos procedimentos inerentes ao controle de entrada e saída de mercadorias na Zona Econômica Especial do Natal. E o estreitamento das relações de trabalho com vários agentes envolvidos no processo de desembaraço de mercadorias. Visita de uma equipe multissetorial envolvendo todas as instituições que fazem parte da certificação das zonas econômicas especiais para avaliação do grau de implementação dos projetos da Gazeta. Trabalho de correções dos preços de venda com base nos preços de referência de minérios junto a Kenmoma, a Kenmar e a U Mining. Excelente, muito obrigado.